Liturgia do Ordinário, capítulo 11. Dormindo. Sábado, descanso e a obra de Deus. Uma recente pesquisa de larga escala no Reino Unido revelou que as crianças aprendem a descansar da mesma forma que elas aprendem a andar, correr e conversar. Descanso exige treino. Precisamos de um ritual e de uma rotina para aprender a cair no sono. Um tempo regular de ir para a cama, luminosidade reduzida, um horário para tomar banho, um horário para ouvir a leitura de um livro, um horário para ninar, permitem que os seus cérebros moldem um padrão, um caminho bioquímico para o descanso. Sem um ritual e uma rotina, eles se tornam hiperativos e frequentemente exibem problemas comportamentais. Os adultos não são muito diferentes. Eu, com certeza, não sou. Se o descanso se aprende por meio de hábito e repetição, a falta de descanso também. Esses hábitos de descanso ou de privação dele nos formam com o tempo. Há uma profunda conexão entre o sono que temos na nossa cama todas as noites e o descanso sacramental que conhecemos todos os domingos no nosso culto congregacional. Tanto o culto congregacional quanto os nossos hábitos de sono confessam os nossos amores, as nossas confianças e os nossos limites. Ambos envolvem disciplina e ritual. Ambos exigem que deixemos de confiar nos nossos próprios esforços e atividades e dependamos de Deus para a sua suficiência. Ambos expõem a nossa vulnerabilidade. Ambos nos restauram. A liturgia da minha noite, trancar as portas, escovar os dentes, beber um copo de água, arrumar a cama, deitar na cama, se cobrir, fechar os olhos, é algo repetitivo, comum e bom, que me ensina a desacelerar, deixar o dia que já passou e ir dormir. Semelhantemente, o culto congregacional nos treina, com o passar do tempo, a deixar de lutar para ter as coisas do nosso jeito e de conquistar a nossa justiça para, ao invés disso, receber os meios de graça de Deus. Nossos hábitos de sono tanto revelam quanto moldam os nossos amores. Um indicador decente do que amamos é se voluntariamente sacrificamos sono por aquilo. Eu amo as minhas filhas, então sacrifico o meu sono por elas, bem frequentemente. Eu nino a bebê ou conforto a mais velha depois de um pesadelo. Eu amo meu marido e os meus amigos mais íntimos, então fico acordada até mais tarde para manter uma boa conversa por mais tempo. Ou acordo cedo para orar ou levar um amigo para o aeroporto. Mas a minha disposição de sacrificar o sono também revela amores menos nobres. Fico acordada mais tempo do que deveria, sonolenta, enrolada no sofá, navegando aleatoriamente na internet, assistindo a vídeos fofos de cachorrinhos. Ou fico acordada tentando apertar mais atividades no meu dia, enchendo-o de tanta produtividade quanto possível. Meu sono desorganizado revela amores desordenados, ídolos de entretenimento ou de produtividade. Minha disposição de sacrificar o descanso necessário e de priorizar o lazer ou o trabalho mais do que as necessidades básicas do meu corpo e das pessoas ao meu redor, com quem tenho bem menos paciência depois de uma noite mal dormida, revela que essas coisas boas, entretenimento e trabalho, tomaram um lugar elevado na minha vida. No decorrer da minha vida cotidiana, o arrependimento pela idolatria pode se manifestar em coisas tão prosaicas quanto sair do meu e-mail uma hora antes ou resistir àquele clickbait tentador e ir para a cama. A verdade é que é bem mais fácil eu perder horas de sono para o entretenimento do que para orar. Quando eu ligo Netflix tarde da noite, não penso conscientemente. Eu valorizo esse episódio de Friends mais do que a minha família, a minha vida de oração e o meu corpo. Mas os meus hábitos revelam e moldam o que eu amo e o que eu valorizo, quer eu admita ou não. Os hábitos de sono também revelam e moldam o que confiamos. Ficamos acordados, preocupados com o nosso emprego, nossa saúde ou com as pessoas que amamos. As horas da madrugada nos presenteiam com nossos problemas e nossa incapacidade de resolvê-los. O que confiamos quando deitados na cama no final de um dia longo
é onde os nossos corações estão de verdade. O salmista declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos meus amados, ele o dá enquanto dormem. Salmo 127, versículos 1 e 2. É Deus quem vigia sobre a nossa cidade e que determina a nossa segurança no final das contas. Deus nos chama de amados e é fiel para prover e proteger o seu povo, a fim de que possamos saborear o seu bom presente do descanso. No livro de oração comum, os anglicanos têm 4 horários de oração diária: de manhã, ao meio-dia, no final da tarde, conhecida como véspera, e à noite. Das 4, as minhas favoritas são as da noite, chamadas de completas. As orações são tranquilas e consoladoras, parecem um convite a falar sussurrando. Guia-nos, Senhor, quando acordados, e guarda-nos enquanto dormimos, que acordados vigiemos com Cristo e adormecidos descansemos em paz. Guarda-nos e guia-nos, oramos. Nas nossas orações noturnas, nós lembramos o drama que a noite encerra, a vulnerabilidade bruta que enfrentamos do pôr até o nascer do sol. Vigia, amado Senhor, os que trabalham, ou vigiam, ou choram nesta noite, e envia teus anjos até os que dormem. Cuida dos enfermos, Senhor Cristo. Dá descanso aos cansados. Abençoa os moribundos. Conforta os sofredores. Tem piedade dos aflitos. Protege os alegres. E tudo por teu amor. Amém. Nossa necessidade de sono revela que temos limites. Somos incapazes de nos defendermos, de nos protegermos, de controlar o mundo ao nosso redor. O sono expõe a realidade. Somos frágeis e fracos. Precisamos de um guia e de um guarda. Não importa o quanto eu ame ou tema algo. No final das contas, a minha necessidade humana por descanso entra no meio. Mesmo quando as minhas filhas estão doentes e realmente precisam de mim, não consigo ficar acordada com elas dia e noite por muito tempo. Nossa poderosa necessidade por sono é um lembrete de que somos finitos. Deus é o único que nunca repousa e nem dorme. Alguns anos atrás, um comercial da Sprint proclamou ousadamente: Eu quero. Não, eu tenho o direito de ser ilimitado. Esta é a mensagem que recebemos da nossa cultura, sem limites. Nada deveria te parar, te deixar para trás ou limitar a sua liberdade, nem mesmo a corporeidade humana. Você pode ser ilimitado e, se você não é, a culpa é de alguém. Nós acreditamos que precisamos de uma tecnologia melhor, de uma eficiência melhor e de uma organização melhor para podermos existir como pessoas desgarradas de limites próprios de uma criatura. Podemos ser ilimitados, competentes e totalmente autodeterminados. Segundo informações do National Health Survey, quase 30% dos adultos têm, em média, menos de 6 horas de sono por noite, algo muito inferior à faixa recomendável de 7 a 8 horas. Somente cerca de 30% de estudantes de ensino médio relataram ter, pelo menos, 8 horas de sono numa noite comum de um dia útil, embora eles precisem de cerca de 10 horas. Em uma pesquisa de âmbito nacional, mais de 7% das pessoas entre 25 e 35 anos admitiram que deram pescadas enquanto dirigiam no último mês. Em 2013, os Centros para Controle e Prevenção de Doenças declararam: sono insuficiente é um problema de saúde pública. A maioria de nós já viu estatísticas assim antes e apenas bocejamos e tomamos mais café. Eu sei. Estamos ocupados, cansados, esgotados. Mas essa epidemia de saúde pública sinaliza uma crise espiritual, uma cultura de amores desordenados e adoração desordenada. Nós desdenhamos dos limites. Wendell Berry advertiu: é fácil imaginar que a próxima grande divisão do mundo será entre as pessoas que desejam viver como criaturas e as pessoas que desejam viver como máquinas.
A santidade do descanso e a beatitude da improdutividade são uma ideia estranha para muitos de nós. Somos pessoas acostumadas com mega lojas 24 horas, drive-thrus abertos de madrugada e cafés que ficam abertos a noite toda. Nós temos programas noturnos de TV e programas bem noturnos de TV. Nós temos energéticos de 5 horas de energia na fila do mercado. É claro, alguns de nós não têm sono suficiente por causa de transtornos físicos e eu agradeço por tratamentos que ajudam a combater insônia médica. Alguns, como a oração das completas, nos lembra, trabalham enquanto outros dormem e precisamos dessas pessoas, enfermeiros, médicos, parteiras, bombeiros, policiais, vigilantes e muitos outros, que sacrificam o seu sono para servir os outros. Mas muitos de nós resistem ao sono por outros motivos. Desenvolvemos rotinas de fadiga nas nossas vidas diárias. Estamos fora de sintonia com a realidade de nossas necessidades e limites. Rod Dreher explica como nos rebelamos contra a finitude. Sem conhecer que há limites inscritos na natureza pelo Deus da natureza, não tem nada que impeça a humanidade de violar a natureza, inclusive a natureza humana, para refazê-la à nossa imagem. Os nossos limites corporais são o nosso principal lembrete diário de que somos nada mais do que pó. Nós vivemos uma humanidade frágil e vulnerável e odiamos sermos lembrados disso. Nossa necessidade por sono nos lembra do nosso limite supremo. Vamos morrer. Num episódio do show de rádio Esta Vida Americana, Ira Glass admite que o seu medo de dormir anda lado a lado com o medo da morte, um gostinho do grande sono. Um homem entrevistado por Glass diz que, quando ele passa pelo seu dia dirigindo para o seu trabalho, ficando preso no trânsito, convivendo com seus amigos e família, ele não gosta de pensar sobre a sua mortalidade, mas, deitado na sua cama, meio dormindo, ele lembra, horrorizado, que ele vai morrer. Glass entrevista outros que acordam com medo, incapazes de voltar a dormir, lembrando assustados que a morte se aproxima rapidamente. Nas palavras de São Bento, a espiritualidade cristã nos chama a manter o prospecto da morte diante de nossos olhos todos os dias. A cada quarta-feira de cinzas, lembramos juntos que somos pó e ao pó tornaremos. Essa prática não é para ser mórbida. A maioria de nós gasta tanto tempo e energia tentando evitar a realidade de que nós e aqueles que amamos irão morrer. Mas, ao encarar a realidade da morte, aprendemos a viver retamente. Aprendemos a como viver à luz dos nossos limites e da brevidade das nossas vidas. E aprendemos a viver na esperança da ressurreição. O sono serve como um momento mori diário, um lembrete da nossa morte. Nas Escrituras, os termos morte e sono frequentemente são usados intercambiavelmente. Quando vamos dormir todos os dias, nós dizemos como o salmista: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. E proclamamos como a igreja: deitamos na morte, nós tornamos a acordar, porque o Senhor verdadeiramente ressuscitou. Nas nossas noites vulneráveis, nós recordamos a nossa vulnerabilidade suprema, mas ao recordar a nossa fragilidade, praticamos de maneira mais gentil possível a depender da misericórdia e do cuidado de Deus para conosco. Ao abraçar o sono a cada dia, nós nos submetemos à humilhação da nossa criaturidade e fragilidade. E nesse lugar de fraqueza, nós aprendemos a descansar na realidade de que a nossa vida e a nossa morte, nossos dias e tudo neles, estão ocultos em Cristo. Resistir a limites não é novo para a raça humana. Desde o começo tivemos uma animosidade contra a finitude e os limites. Na sua rebelião, Adão e Eva queriam ser como Deus, invencíveis, autossuficientes, autônomos, sem limites. Mas toda noite, gostando ou não, precisamos admitir novamente que não somos ilimitados. Nossos corpos ficam cansados, nossos esforços se provam fúteis, somos necessitados. Ceder ao sono confessa esta realidade, uma confissão que é contracultural e revolucionária.
Não somos suficientes, precisamos de um Criador, e isso precisa afetar as nossas rotinas corporais, nossa adoração e a nossa visão de Deus. Nossa cultura de cansaço e de falta de limites não só afetou os nossos corpos, ele moldou a nossa fé. Como americanos e evangélicos, a sutil ideia de que o nosso relacionamento com Deus depende dos nossos esforços e energia é parte do nosso DNA. A ideia de que nossos corpos não importam e que os limites são meros obstáculos a serem superados distorce o nosso entendimento de adoração e missão. Mark Galli disse: a força do movimento evangélico é o seu ativismo. A fraqueza do movimento evangélico é o seu tivismo. A história enérgica do evangelicalismo produziu mudanças genuínas e necessárias na sociedade. O progresso do direito das mulheres, a proteção das crianças e a legislação abolicionista, dentre muitas outras. Mas ela também pode fomentar atitudes que desprezam a sustentabilidade e o descanso. Quando o nosso zeloso ativismo se une a uma cultura de cansaço e grandiosidade, o objetivo da nossa vida cristã pode se tornar uma lista de objetivos, iniciativas, reuniões, conferências e atividades que nos deixam exaustos. Era esperado no início do evangelicalismo que ministros wesleyanos, frequentemente chamados de cavaleiros do circuito ou circuit riders, trabalhassem entre 90 e 100 horas semanais. Tantos ministros antigos entraram em colapso por pura exaustão que a Igreja criou um fundo para ministros esgotados. Observe que uma onda de ministros esgotados não fez o movimento repensar as suas táticas, não gerou uma discussão teológica sobre as ideias de descanso e de uma vida cristã sustentável. Pelo contrário, eles começaram um fundo, mais uma causa ativista pela qual lutar. Ministros esgotados são parte da nossa herança evangélica. Eles são os nossos predecessores e os nossos heróis. E muitos de nós continuam nesse legado. Somos ministros esgotados, pais esgotados, empresários esgotados, crentes esgotados. Isso afeta o nosso culto congregacional. Somos inclinados a abraçar uma fé que é cheia de adrenalina, animação e atividade. Mas precisamos aprender juntos a se aproximar de um Salvador que convida os cansados a virem a Ele para descansar. Logo depois de nos casarmos, Jonathan e eu começamos a antiga prática de guardar o sábado ou observar o dia do Senhor a cada domingo. Éramos estudantes de pós-graduação naquela época, então, para nós, desistir das nossas horas de estudo nas tardes de domingo era uma mudança grande no nosso horário. Mas começamos uma rotina, que agora já persiste por mais de uma década, de começar o domingo indo para a igreja e então voltando para casa para tirar uma soneca ou saborear uma longa caminhada e ter uma noite lenta de leitura por prazer ou simplesmente estarmos juntos. Levou anos para que eu percebesse que o nosso culto congregacional na manhã de domingo e as nossas sonecas na tarde de domingo estavam interrelacionados. O descanso não é simplesmente uma necessidade física. Não é só os nossos cérebros, músculos e pálpebras que precisam aprender hábitos de descanso. Precisamos de um descanso holístico, físico, psicológico e espiritual. A adoração e o descanso corporal estão interligados. Aprendemos os ritmos de descanso espiritual por meio do culto. Aprendemos que somos limitados por causa do nosso pecado, da nossa humanidade, do nosso momento na história. Precisamos de rituais e práticas para nos ensinarem a receber a graça e a renovação de Deus. Precisamos de outros crentes, a igreja que perpassa mais de 2000 anos, para nos ajudar numa tutoria em integralidade cristã. Precisamos assumir as práticas de descansar em Deus e nos seus dons a nós. No seu livro Além de Cheiros e Sinos, Mark Galli adverte que a cultura de conquista impregnada nos evangélicos ocidentais afeta a nossa adoração. O culto congregacional pode se tornar um lugar de autoconfiança e labuta em que buscamos conquistar certo humor espiritual específico ou certa experiência por nossos esforços. Pelo contrário, Jesus nos chama a abrirmos mão da nossa fé no nosso esforço espiritual próprio e permanecermos nele. A liturgia é o lugar onde esperamos que Jesus apareça.
Não precisamos fazer muita coisa. A liturgia não é um ato de vontade, não é uma série de atividades feitas para alcançar certo estado espiritual ou mental. No culto, nós aparecemos, permanecemos e descansamos. E como Gale diz, se ficarmos ali, permaneceremos no nosso lugar, esperarmos pacientemente, Jesus vai aparecer. Quando eu primeiro comecei a comparecer a uma igreja que seguia uma liturgia histórica no seu culto, eu chorava toda semana. Não tinha percebido, mas na maior parte da minha vida, a minha experiência de culto tinha sido marcada pelo meu esforço para chegar a certo lugar específico, emocional ou cognitivo. Um lugar de alegria, crise, emoção ou veemente afirmação doutrinária. Mas, quando topamos com uma igrejinha anglicana com paredes de pedra certo domingo, eu me sentia cansada demais e fraca demais para erguer o meu coração ou a minha cabeça a qualquer clímax emocional ou conquista intelectual. Então, eu me sentei na igreja, segui o script e recitei as minhas falas. As palavras da liturgia me faziam sentir como se houvesse uma mão me ninando, cantando para mim, falando palavras de bênção de novo e de novo. Eu estava relaxando na igreja como uma criança cansada faz, desmoronando nos braços da sua mãe. Quando meu marido e eu entrávamos no carro depois da igreja cada semana e conversávamos sobre o culto, eu lhe dizia: parece chá de camomila. Essa era a minha estranha maneira de dizer que o culto me deixava descansar, relaxar com as antigas práticas e palavras da igreja. Na cultura judaica, os dias começavam com o anoitecer e o pôr do sol. Vemos isso em Gênesis 1, com a repetição do houve tarde e manhã. O dia começa com o descanso. Nós começamos desacelerando e indo dormir. Esse entendimento do tempo é profundamente reorientador, até mesmo chocante, para aqueles de nós que medimos os nossos dias pelos nossos próprios esforços e conquistas. O dia judaico começa com conquistar nada, aparentemente. Começamos descansando, enfiando a cara no travesseiro, caindo num estado de vulnerabilidade. Eugene Peterson diz: a sequência hebraica de tarde e manhã nos condiciona aos ritmos da graça. Vamos dormir e Deus começa a trabalhar. Embora o dia comece escuro, Deus ainda está trabalhando, cultivando safras, curando feridas, dando descanso, protegendo, guardando, consertando e redimindo. Nós caímos na inconsciência, mas o Espírito Santo continua trabalhando. Na sua breve Teologia do Sono, o pastor escocês John Baillie escreve que em Cristo nós acordamos como homens melhores do que quando fomos dormir. Se é difícil para nós acreditar que Deus está trabalhando em nós e no mundo, mesmo quando estamos dormindo, isso revela quem realmente pensamos que é o movimentador e criador das nossas vidas e da nossa saúde espiritual. Baillie fala da atividade limitada e constante de Deus no mundo e em nós. Nós, habitualmente, supomos ser mais senhores do nosso desenvolvimento espiritual do que realmente somos. Se alguns dos processos que são necessários para o nosso bem-estar físico funcionam melhor no sono do que quando despertos, por que a vontade relaxará seu controle demasiado despótico? Porque o mesmo não poderia ser verdade para alguns processos que progridem o nosso bem-estar espiritual? Esse é o cerne do culto, tanto no nosso culto congregacional aos domingos, quanto no nosso culto dos dias ordinários. Como filhos amados e agradáveis a Deus, nós nos juntamos ao que Deus já começou. Nós nos juntamos à sua obra em e por meio da sua igreja. Então eu chorava toda semana no culto. Eu estava aprendendo um novo hábito de adoração, uma maneira de se aproximar de Deus que dependia menos da minha energia, esforço ou estado emocional. Eu aparecia na igreja como uma pessoa que se afogava, com a energia gasta e os braços fracos. Desmoronava nas palavras e práticas da igreja histórica como se fosse uma boia salva-vidas. Aprendemos a descansar com a prática, com a rotina, com o passar do tempo. Isso é verdade para os nossos corpos, nossas mentes e nossas almas, que sempre estão interligados. Cerca de um terço das nossas vidas é gasto dormindo. Por meio de todos esses anos de descanso, Deus está trabalhando em nós e no mundo, redimindo, curando e dando graça.
Cada noite, quando caímos no sono, praticamos o abandono de nossa confiança no esforço próprio e permanecemos na boa graça do nosso Criador. Assim, abraçar o sono não é só uma confissão dos nossos limites, também é uma alegre confissão do cuidado ilimitado de Deus conosco. Para os cristãos, o ato de cessar e relaxar no sono é um ato de dependência em Deus. E se os cristãos fossem conhecidos como uma comunidade contracultural de descansados, pessoas que abraçam os seus limites com entusiasmo e até alegria? Como crentes, podemos valorizar o sono não só como algo necessário, mas como uma resposta corpórea à verdade da Escritura. Somos criaturas finitas e fracas que são abundantemente cuidadas pelo nosso forte e amoroso Criador. Na nossa cultura workaholic, bombardeada por imagens exageradamente cafeinizadas, viciada em entretenimento e sobrecarregada, submeter-se à nossa criaturidade é uma parte necessária e frequentemente negligenciada do nosso discipulado. No meu trabalho com estudantes da pós-graduação, eu os encorajo a pararem de trabalhar mais cedo, cuidarem dos seus corpos e dormirem mais. Muitas vezes, esse é o conselho mais útil e relevante espiritualmente que eu posso dar, mas não parece muito um conselho espiritual. Você não precisa de uma formação no seminário para falar às pessoas para irem para a cama mais cedo. Uma notícia entusiasmada de que estudantes cristãos estão dormindo mais e com mais qualidade provavelmente não vai impressionar muitas pessoas. Mesmo assim, Deus se importa com o sono. Um dos meus momentos favoritos nos evangelhos é quando Jesus apaga no fundo de um barco no meio de uma tempestade. Seu sono era teológico, na medida em que ele demonstrava uma confiança inabalável no seu Pai. Mas não vamos esquecer que isso também era um exemplo comum de um homem cansado tirando uma soneca. Deus quer nos dar não só vidas de santidade e oração, mas também de descanso suficiente. E também um passo-chave para uma vida de oração e santidade é simplesmente receber a dádiva de uma boa noite de sono. Na Escritura, na encarnação e na Igreja, aprendemos que a graça vem até nós por meio do mundo tangível e terreno, por meio das horas de um dia comum. A dádiva do descanso vem a nós por meio do ritual e da rotina, e merecido e abundante ele vem por repetição, aprendido por hábitos na liturgia do dia. No fim de todos os dias, deitamos nas nossas camas. Mesmo o mais ordinário dos nossos dias nos moldou, imperceptivelmente, mas verdadeiramente. Por uma graça que não podemos controlar, nós caímos no sono. Nós descansamos. Nossos músculos relaxam. Nosso queixo folga. Estamos expostos e fracos. Nós caímos na inconsciência. Mas ainda somos segurados. Nosso vigia e guia nos chama de amados e ele dá sono aos seus amados.